legal. Me explica um negócio assim, que eu sou leigo em muitos pontos, e é legal isso daí que você vai responder muitas dúvidas. Qual que é a diferença do técnico para o engenheiro químico? O que um pode fazer que o outro não pode? Vamos lá. O técnico em química, pessoal do Conselho Regional de Química aí, que me perdoe se eu não falei exatamente o correto aqui, mas é mais ou Eu menos costumo isso. dizer que aqui é um bate-papo, então não é tudo que a gente fala que vai ser, você puxar a norma lá, talvez tenham adicionais. Então, a Exato. gente desperta a curiosidade e a pessoa pode ir atrás também, né? Sim, claro. Na área de engenharia química, o engenheiro químico assina por 22 aptidões na área química. O químico superior, né, o químico industrial, ele vai assinar por aproximadamente 12 aptidões e o técnico em química por 5. Caramba! As diferenças ficam sendo essas, né? No topo da cadeia, né, estaria o engenheiro químico, depois o químico industrial, bacharel em química, e o técnico em química na base da cadeia. Entendi. Tá? E por que você foi para essa linha de química? Você gostava assim? Você se formou nisso por quê? Na realidade, eu tinha acabado de passar no vestibulinho do Colégio Técnico aqui em Sorocaba, antigo CTI, hoje Rubens de Faria e Souza, CETEC, né? ETEC, né? ETEC, Tá, Rubens de Faria e Souza, e eu ia fazer técnico em mecânica. Cheguei todo feliz, tinha passado em terceiro, quarto lugar, né? Chega meu pai, que tinha conversado com os amigos na antiga Companhia Nacional de Estamparia, e os amigos aconselharam, não, Toninho tem que fazer técnico em química, é a profissão do futuro. Ah, é? Tá? Daí meu pai chega em casa, não, você vai fazer técnico em química. Não, não vou, acabei de passar terceiro lugar lá. Então você tinha passado em mecânica? Tinha passado em mecânica. Tá? Caramba! E ia fazer o técnico em mecânica. De repente meu pai chega com a imposição, né? Meio ditador, né? Não, você vai fazer técnico em química porque meus amigos falaram que era a melhor opção. Realmente era. Tá? E acabei fazendo o técnico em química. Eu sempre fui, no máximo, o terceiro melhor aluno na classe. Era de Caramba! primeiro, segundo, terceiro, né? E era interessante, né? Porque eu tive a sorte de ter os melhores mestres da década, pelo menos das 2 décadas ali, de ouro, vamos dizer assim, do curso técnico aqui em Sorocaba. Eu fui Caramba! aluno deles, tá? E eu me dedicava muito, tanto é que quando eu cheguei no segundo ano do curso técnico, os professores às vezes, Neves, eu tenho que ir para uma consulta médica, vai dar aula para mim no primeiro ano. Que legal, Eu no então você segundo já... ano já dava aula para a turma do primeiro. Nossa! Tá? Então sempre estive nessa de aula, palestra, tal. Mas nessa Sempre. época ainda não focado em química, geral, assim. Química geral, inorgânica, orgânica, já no segundo ano já estava Caramba! dando aula para a turma do primeiro. Entendi. Daí terminei o curso técnico em 3 anos, compactei as matérias e consegui me formar em 3 anos ao invés de 4. Depois mais um ano de cursinho e universidade, né? Aí já 1986, foi aquela época do Plano Sarney, né? Faltou emprego, tive que voltar a ser estagiário novamente. Caramba! E daí recomecei a carreira, né? Aí fiquei mais um ano aproximadamente por indústrias químicas, desde indústria de lubrificantes, pigmentos, né? Até ir para a indústria da química da construção civil, que foi a indústria de argamassas. Aquilo Né? ali era muito novo na época, ou não? Já existia um processo muito longo e se falava pouco na época, ou não? Do quê? Dessa parte de construção, química para construção. Para você ter uma base, aquilo voltando lá, né? Eu fui praticamente o segundo químico de argamassas no país. Caramba! Eu tive o privilégio de ter isso. Você praticamente fundou o negócio junto. Por quê? O Conselho Regional de Química começou a dar muito em cima dos fabricantes. Na realidade, quem tem uma indústria de argamassas tem uma indústria química que produz argamassas. Sob o ponto de vista da lei, tem muita química envolvida nisso, né? Existe, tá? E você precisa de um químico de desenvolvimento, né? Não basta o engenheiro civil da assistência técnica, né?
Você tem que ter um químico de desenvolvimento. Eu acho que todo material para construção, no final das contas, ele tem uma pegada muito química em volta, né? Muito. Só que não tinha essa visão para a área de argamassas ainda. Na área de impermeabilizantes, sim. Grandes fabricantes, como o Vedacity, por exemplo, né? Otto Bongert, né? Mas não tinha essa pegada para a área de argamassas. Daí a pessoa que me contratou, o presidente da usina na época, né? Teve essa visão de que realmente ele precisava de um químico de desenvolvimento, né? Entendi. Muito embora isso tenha sido forçado, vamos dizer, a situação. Ele foi imposto por uma normativa, talvez, e daí foram atrás do que precisava ser atendido. Mais ou menos isso, talvez. Na realidade, aconteceu o quê? O Conselho Regional de Química foi para cima das empresas. Ele e errado não estão, né? Não, estão totalmente corretos. Sim. Tá? Você tem que ter um químico responsável pela indústria. Aí era normal de você ter químicos que assinavam pela indústria. E um ex-professor meu do curso técnico, o Marco Antônio Guarizo, assinava por essa empresa. Caramba! Tá? Mas só assinava, não aparecia não lá. Não acompanhava o processo. Não, ganhava lá 2 salários mínimos para assinar. Mas também talvez seria o normal na época. Era o normal, tá? Não que em muitas áreas ainda da química isso não ocorra, né? Tudo bem. Mas, né, daí chegou uma hora ele falou assim, Neves, o negócio é o seguinte, não está correto isso aí, né? Só assino, e ele precisa de alguém para desenvolvimento. Eu vou te levar até lá e você entra como químico de desenvolvimento da empresa, fica como químico responsável e eu vou tirar minha assinatura da empresa. Caramba! Pô, Marcão, e faziam 2 anos já que eu quase não tinha contato com ele. Nossa. Tá, já tinha me formado. Ele lembrou de você técnico. depois de 2 anos, então. Depois de 2 anos, vou chamar o Neves para isso, né? E daí eu fiquei naquela. Fui visitar a usina e tal. Cheguei lá, não se preocupava, não tinha essa grande preocupação com o meio ambiente naquela época. Isso que eu ia perguntar. Não só isso, né? A gente tem o lado ambiental do negócio e o lado técnico também, né? Exato. Muitas das tecnologias ali empregada, ela o que era trazida de fora do país ou eles iam testando ali as possibilidades? Isso daí, na realidade, era uma indústria que era baseada em 3 produtos. Argamassa colante, rejuntamento e o que se chamava antes de massa fina, né? Que era um reboco fino. Sim. Reboco fino não tinha muita tecnologia. Era mistura de cal virgem com minério úmido. Tá? Entendi. Passava por um moinho, peneiramento e ensacar. Pronto. Já as argamassas colantes, os rejuntamentos requeriam mais conhecimento químico, né? Quando eu entrei, daí eu fui para a entrevista, tal, a pessoa se afeiçoou comigo, tal, o emprego é teu. Aí eu cheguei à noite na faculdade, cheguei para o diretor da faculdade, que era muito meu amigo, falei, Boneto, o negócio é o seguinte, recebi um convite, eu acho que eu cometi um erro, né? Eu vou ser químico responsável de uma indústria de argamassa colante para adesivar, grudar azulejo na parede. Eu acho que isso é um erro para a minha carreira. Ele olhou para mim, você aceitou? Eu falei, aceitei, mas estou quase que desistindo. Mas por que você achou que era um erro? Você achou que não ia para frente muito? Amigo, o que um químico ia fazer numa empresa que tinha como matérias-primas areia seca, cimento, 2 aditivos e químicos e cimento branco com carga mineral? Falei, eu tinha aquela visão da indústria química cheia de processos, tal, não sei o que. E não ali, no caso, ela era isso. relativamente simples para a área química, isso? Exato. Tá? Para o meu conhecimento já da época, era pouca coisa. Entendi. Que eu era tinha um conceito básico. Exato. Ele falou assim, essa é a tua grande oportunidade profissional na tua vida. Caramba. Tá? Vai lá. Se você ainda não deu resposta, você vai lá amanhã e você vai assumir essa vaga. Caramba. E assim foi, né? Tá, eu tive
grandes mestres, desde aquele que me indicou pelo emprego até aquele que me incentivou que não, que era Que a legal. minha grande oportunidade Então foi tipo profissional. uma montagem de sequências, uma situação de sequências que foi levando você para esse caminho aí. Exato. E daí já entrei, eu sempre fui, tive muito esse lance do pesquisador, né? Uhum. E nessa época a gente estava começando aqui no Brasil a se falar muito em qualidade na construção civil. A Encol, que era uma grande construtora que acabou falindo lá na frente, mas investia muito em qualidade. Vésperas, depois, nas vésperas da eleição do presidente Collor, né, falava-se muito em plano de qualidade, né, a Ródia com plano Ródia de performance por excelência, todo aquele pessoal que estava dando embasamento para a nova equipe de governo, toda hora falando em qualidade, tinha abertura do mercado que estava próxima, vamos dizer assim, e o pessoal de pesquisa, desenvolvimento, unidades de fomento, começavam a se mobilizar, justamente criando as bases para o que veio a ser muito depois a criação da 15575, que são as normas de desempenho. Isso aí começou na década de 80, na realidade. Entendi. As bases para tudo isso, se falar em qualidade, se falar em tecnologia do ambiente construído, a própria associação que a gente ajudou naquela época a fundar, a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, vem da década de 80, final da década de 80. Mas você acha, né, no caso, acho que talvez seja uma opinião, que o processo da construção, ela começou a ir para um caminho mais sério com tecnologia a partir de 80 ou demorou muito depois, assim, no seu ponto de vista? Década de 80, final da década de 80, principalmente segunda metade, impulsionado em muito por essa empresa que eu te falei, pela Encol, tá? Entendi. Investiu muito em qualidade. Tinha muita gente da área de pesquisa, desenvolvimento, ali da área de qualidade, grandes cabeças na USP, na Poli, tá? Maria Alba Cincoto, Silva Maria Selma de Souza, entre outros, Maria Angélica, que é a papa a mãe das normas de desempenho nesse país. O que eu vejo, assim, que o pessoal tá sabendo, começou a entender que existe patologias depois que começou a acontecer, né? Exato. Não tem jeito. E daí o pessoal começou a perceber que precisava adicionar aditivos, outros elementos para evitar essas patologias, né? Então o que eu percebo que a construção é um teste diário. Então, por exemplo, o Brasil hoje ele está tentando se introduzir um steel frame da vida. Exato. E o pessoal tudo é novo pro brasileiro. Se você for ver que na década 1950 foi construído, né, Brasília, tudo em concreto. Exato. O pessoal não tinha a mínima noção o que hoje pode ser feito, no caso, para fazer uma manutenção, fazer a restauração, talvez, desse material imposto lá em 1950, né?